Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como estão? Tudo bem? Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Por favor, pessoal, eu esqueço direto. Se eu não falar isso no começo, dificilmente eu vou falar, eu vou lembrar. Meu irmãozinho irmãozinho maravilhoso que eu tenho que edita os vídeos para liberar, para que vocês assistam. Me fala o tempo todo, eu esqueço. Eu esqueço de pedir a inscrição de vocês. Por gentileza, se inscreva no canal. Você que aqui caiu de paraquedas, veio a primeira vez. O que é que a gente fala? A gente fala sobre Deus. A gente fala sobre as Escrituras, né? Agora mesmo eu vou fazer um vídeo diferente, vou usar um livro, mas um livro que tem as escrituras. Mas é bom que eu promovo esse livro para quem quiser adquirir, que é um livro sensacional, né? Mas assim, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de todas, libere nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, lá no status, alguma coisa, para que ajude, porque quando a gente fala sobre um comentário, um shalom, graça e paz, comentar sobre, hoje eu vou usar um livro, vou mostrar qual é, então assim, o porquê que eu estou usando, e isso ajuda muito, porque senão o aplicativo ele não libera, né? O algoritmo ele não libera para outras pessoas. E assim, nada mais é, do que uma ajuda. A gente vocês que se inscrevem não pagam nada, nada, nada. É só essa ajuda realmente que eu peço para vocês, para que esses vídeos que a gente está fazendo sejam aí disponibilizados para outras pessoas, porque senão o algoritmo não entende que está sendo relevante para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar um livro, pessoal, que eu comentei aqui alguns vídeos atrás sobre um congresso que nós tivemos. Eu congrego na PIB do Brasil, Salvador Paralela, ali no fundo da FTC, onde veio um pastor chamado Laudijai Guerra. Esse é o livro Tesouros da Santidade, de Laudijai Guerra. O que é que eu vou abordar aqui hoje, pessoal? Eu vou ler primeiro. Como a letra é grande, né? Sou irmão de vocês, não precisam pôr o óculos para ficar com essa cara torta que eu não sei, rapaz. O que é que é? Eu vou levar pro irmãozinho para ver se ele. Opa aí. Acaba da cara torta, retada, eu acho que é o óculos. Tomara que seja o óculos, porque senão é mais um problema para resolver. Pior que não dá para resolver esse rosto assim. Mas vamos lá. Vamos deixar de enrolação e vamos para o que vale a pena realmente. Esse livro, pessoal, eu adquiri justamente no congresso. E, meu Deus, louvado seja Deus pela vida desse pastor e por Deus dar discernimento e sabedoria para que esse irmão ele escrevesse esse livro, né? Acho que vale salientar tudo que te levar para a presença do Senhor, faça, não tema em investir porque é sensacional, tanto para você como as pessoas que rodeiam você. Vamos lá? Que estão ao seu redor, no caso. Eu vou ler a página 18. É um pedacinho, mas compreenda onde é que eu quero chegar. Será que realmente conseguimos? O que é que está acontecendo para que a gente não consiga a santidade? Alguns não consigam a santidade. Demore para conseguir a santidade. Eu vou explicar uma coisa do o que ele teve que. Comentário dele, que ele teve que renunciar na vida dele para que ele chegasse a isso. Na página 18. Onde começa tudo? Segundo Moisés, tudo começa com o exemplo de Deus, o nível e o tipo de santidade de Deus. Ou seja, ele é glorificado em santidade, grande em santidade, majestoso em santidade. No entanto, Deus não se satisfaz em que apenas ele mesmo faça essas maravilhas. Ele deseja que seus filhos sejam como ele é. E o fruto de serem como ele é que eles também vão produzir o que ele produz. Farão maravilhas. Aí vamos para a Bíblia. Eu vou falar algo para vocês aqui, comento logo após. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. Vamos lá. O pastor Laudijai Guerra, no primeiro dia da conferência, foi esplêndido, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Quarta, quinta e sexta-feira eu viajo, né, na quarta-feira, viajo. Ele falou que na busca desse livro, na busca da santidade, uma das coisas que ele fez, que ele era, assim, pré-estreia de filme, ele estava no cinema. Pré-estreia, ele não queria saber. E, assim, principalmente filmes que
assim, sanguinários. Palavras dele. Filme de guerra, de ação, de muita ação, corpos, ossos quebrados. Ele era, assim, terrível para a questão de filme. E quando ele resolveu viver santidade, ele excluiu isso da vida dele. Naquele mesmo momento, assim como eu digo, o problema não é você assistir os filmes. O problema é para quem você dá o seu primeiro momento na sua vida. É entregue a Deus esse momento para que você tenha um restante de tempo para você fazer o que você gosta na sua vida aqui na Terra. Só que ele se colocou na posição de gostar tanto que ele percebeu que para ele já não dava mais. Ele estava perdendo o tempo com Deus. E isso ia gerar nele falta de sabedoria e ele não ia chegar à intimidade que ele tem com Deus. E com essa intimidade, a santidade. A busca de santidade, pessoal, é diária. A busca de santidade é diária. Eu tive que cortar muitas coisas. Estava exatamente nesse instante, falando com um amigo meu que ele quer pegar um videogame, e ele vai assistir esse vídeo, ele vai comentar nesse vídeo. E eu falei para ele, parabenizei, porque é um menino muito esforçado, muito trabalhador. Ele vendeu há pouco tempo o dele, fez algo, adquiriu algo que ele queria muito. Ainda continuou trabalhando e hoje percebeu que pode, de novo, ter o game dele. E ele vai ouvir esse vídeo porque com ele eu não falei sobre ele, no caso. Na ligação não falei sobre ele, mas falei sobre mim. Perdi muito tempo. Perdi muito tempo sem buscar a Deus, perdi muito tempo sem estar ao lado da minha família, perdi muito tempo falando palavras de baixo calão, e isso, palavras tolas que Deus não se agrada, e não dei aquilo que era primeiro a Ele, porque se eu desse primeiro o meu tempo a Ele, com certeza, com esse livro, com a Bíblia, né, que me acompanha aqui, espero em Deus que acompanha todos que assistem esse livro para que a gente tenha sabedoria, intimidade e chegue à santidade, a gente não se perca. Esse livro, a Bíblia, ela tem que estar nos nossos, na nossa mente, nos nossos corações, porque a gente vai aprender a dar primeiro lugar a Ele, e aquilo que sobrar, aquele tempinho, a gente faz até mesmo porque o videogame também pode trazer a família para juntos, jogarem juntos. Não é esse o problema não está no game. O problema não está no filme. O problema não está numa série que você assiste. O problema é você conhecer mais os personagens de uma série, os personagens do filme, de uma trilogia, do que você conhecer a palavra do Senhor. Esse é o grande problema. Então, quando Jesus fala aqui, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Quem conhece a Bíblia viu o quanto Jesus fez de milagres, correto? Ele está dizendo aqui que eu e você faremos ainda mais maravilhas. Ele disse, não é conversa minha, João 14:12. Ele diz que eu e você ainda fará mais maravilhas do que ele fez. Ô Daniel, por que você estava comentando isso? Vocês acham que nós estamos fazendo maravilhas, ou grande parte daqueles que são cristãos, seguidores de Cristo? Vamos botar melhor assim, seguidores de Cristo. Será que realmente a gente está fazendo mais maravilhas do que ele fez? Daniel, o que é que você entende então que está acontecendo para que isso não venha à tona com essas pessoas que tanto falam de Deus, buscam, conhecem realmente a palavra, mas está nessa situação onde a gente não está conseguindo libertação, a gente não fala mais, grande parte das igrejas não falam mais sobre libertação, curas, a gente não está tendo, e Jesus fez curas, Jesus libertou de demônios, e não estou vendo isso. Sinceramente. E assim, às vezes a gente nem ouve falar. Quando se ouvia falar, se parou muito, porque as igrejas que faziam ficavam entrevistando Satanás. Entrevistar Satanás? Quer fazer um podcast com ele?
Ele não tem nem que aparecer. É simplesmente uma cena que eu vi The Chosen, saia dele. E ele sai. Então o que é que está acontecendo? Não estamos dando a primazia para Deus. Por isso que a gente não está recebendo aquilo que Jesus prometeu. A gente conhece mais personagens, eu estou me colocando, viu, pessoal? Eu estou me colocando, eu, Daniel, estou me colocando. Graças a Deus, hoje, eu não tenho mais, eu só tenho YouTube que eu assisto, é a única coisa que eu assisto. E, claro, a questão dos estudos. Daniel, você sente falta? Cara, eu gosto demais de filmes. Gostava demais de, principalmente, filme de terror, não assisto mais. É uma decisão minha. Eu não estou dizendo que vocês façam. É só que é a mesma coisa praticamente de entrevistar Satanás, quando havia situações de igrejas que ainda há de libertação. Algumas não entrevistam. Eu sei disso. Mas muitas fazem. É a mesma coisa estar assistindo um filme de terror. E, sei lá, o último filme de terror que eu assisti há 3 anos atrás, o inimigo ainda ganhava. Antigamente o inimigo se lascava. Hoje, o demônio está vencendo no final do filme. Como é isso, rapaz? Como é isso? Então, você começa a assistir o filme, entende que é um filme de terror, sabe que ali vai ter que ter libertação, cura e salvação, ou libertação, salvação e cura, né? Depende muito, porque aí vem questão de perdão, vem questão de muitas coisas para que o inimigo tome posse, há uma brecha. Mas você começa a assistir entendendo que ele, no final, vai dar tudo certo. Não está dando mais certo, não. Não está dando mais certo, não. Então você acaba aquele filme deprimido, achando que o inimigo tem mais força do que Deus. Deixe nos comentários aí o que é que vocês acham. Mas é o que está aparecendo. Parece que o inimigo nunca morre. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o inimigo nunca... Como isso? Como isso que o inimigo nunca sai daquele lugar? Realmente, o inimigo ele não vai ter nenhum direito de morrer. Mas no filme está cadenciando isso, então ele meio que o filme está realmente trazendo o que a gente conhece na Bíblia para a vida real. E como é que fica a mente dessa pessoa quando termina? Entendendo que o mal tem mais forças, realmente ele tem força, mas ele não tem toda a força. Deus tem toda a força. A ponto de ele dizer assim, ó filho, se você fizer por onde, você ainda fará mais maravilhas do que eu fiz. Já passou até do tempo do vídeo, é porque isso chama muita atenção. Então, o que é que eu e você, meu irmão e minha irmã, o que é que nós estamos fazendo, que não estamos dando a primazia para Deus, para que eu e você, nós, assim que impor as mãos sobre algumas pessoas, elas sejam libertas, saradas e curadas de enfermidade? O que é que nós estamos fazendo que Jesus não está conseguindo, sabe, desvencilhar, dá pra gente isso, porque que porta é essa que ou tá fechada, certo? Ou a gente, como eu falei, não tá dando primazia ao Senhor, não tá dando a primazia a Ele. Primeiro lugar, o reino, a minha justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Você acha que se a gente tiver essa intimidade para chegar na santidade que Deus pede aqui, e a gente tem esse poder de cura, libertação e salvação que Jesus falou, que ainda faremos muito mais, nós vamos ter tempo para outras coisas? Só se for para ensino do reino. Um curso de teologia que você não pode fazer presencialmente, vai fazer online. Assistir outros pastores, assistir alguns testemunhos que isso traz para a gente realmente melhoras para a nossa vida com Deus. Porque Deus usa isso. Os seus sofrimentos, os meus sofrimentos, você chegar e contar o seu depoimento, aquilo que aconteceu contigo e saber como foi que Deus te ajudou, o que foi que você fez para chamar a atenção de Deus, para que isso mudasse na nossa vida, você não vai ter tempo para outra coisa. De novo, eu vou falar, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não assista, estou dizendo, você conhece mais uma série, os seus personagens, os seus capítulos, episódios que seja, episódios, mais do que a Bíblia? E como é que nós seremos santos? Será que você e eu não temos que abdicar daquilo que está fazendo com que tome mais tempo para este mundo que nós vivemos do que para Deus? Aí não vamos ter poder nunca. Não vamos ter poder nunca. Sabe por que Paulo foi quem foi? Porque ele largou a perseguição dos cristãos para viver completamente a vida de Deus. A ponto de, vocês sabem disso, aqueles que conhecem um pouco, alguns chamavam Paulo de chato.
Mas ele sabe o quanto foi que ele sofreu. Ele sabe quantos cristãos ele matou. E ele sabe hoje o que tinha nas mãos dele, pelo perdão que Deus deu para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele viu, ele sentiu, na verdade, na pele, ficar cego, passar pelo que passou, ouvir o que ele ouviu, e uma pessoa ir lá e fazer ele voltar a enxergar. Será que poderíamos fazer isso? Eu falo isso para vocês, me perdoe até o tom, porque as pessoas que me cercam, eu não quero que erre, eu não quero que passem por tudo que eu passei para chegar a Cristo. Não é necessário. Muitos, não é porque às vezes foi escolhido e... Não. Às vezes aquele que passou, quantos Paulos, quantos servos do Senhor, cristãos, o que quer que seja, que foram voltados ao Senhor, ouviu o testemunho de Paulo e não precisou errar como Paulo, perseguir como Paulo, passar por tudo aquilo que Paulo passou. Não é necessário. Então as pessoas que me rodeiam tentam fazer isso. Olha, eu errei assim. Olha, irmão, o negócio é a vera. Papai, quando pega, ele pega porque ele ama. Não é porque ele é ruim, é porque ele ama. Mas também, se você fizer por onde, você conseguirá, palavra de Jesus, fazer mais maravilhas do que eles fizeram. Do que ele fez, no caso, né? E aqueles que o seguiram, né? Paulo, assim, Pedro chegou ao ponto de andar e a sombra de Pedro, o sol batendo em Pedro, a sombra de Pedro, Pedro nem sabia quem era o João que estava sentado, o Tiago, o Daniel, a Isabela, a Maria, que estavam ao lado. O sol batia, Pedro passava, as pessoas que estavam ali doentes. Pedro curava, a sombra de Pedro curava. E isso eu vou salientar aqui, vai ficar maior o vídeo, me perdoe, mas eu tenho que falar. Não pense você, misericórdia, glória a Deus, não pense você que errou um dia, você não tem o direito de receber isso das mãos do Senhor. Você não tem nenhum direito. Porque Pedro, eu falo isso porque eu ainda sou chamado de Pedro, mas eu quero realmente ser o Pedro, mesmo aquele que um dia cortou a orelha, um dia negou Jesus, mas ele já era Pedro e ele se tornou a pedra que edificou a igreja. Mesmo ele negando, Jesus sabia do comprometimento que ele tinha, sabe por quê? Todos falam muito sobre Pedro, mas Pedro foi obediente ao ponto de Jesus dizer sem ele conhecer, vamos para o mar, joga a rede do outro lado, mas eu vim agora, sim Senhor, farei. Ele fez. Pedro foi um dos 12 que quando viu Jesus no mar andando, Pedro foi o que botou o pé na água. Foi ele que botou o pé na água. Mesmo que ele tenha se afundado e Jesus tenha puxado, ele teve coragem de colocar o pé na água. Então, se alguém mais se chama desse jeito, porque Pedro era arredio assim como eu, não demorava de se irar, creia que Jesus muda sim a sua vida. Quando fomos, a santidade que eu falo aqui na quarta-feira, me chamou muita atenção, que eu não tinha visto isso ainda dessa forma. O próprio Laodijaí Guerra falou algo muito interessante. Quando fomos formados com barro, o que Deus soprou nas nossas narinas foi santidade. E foi o Espírito que nos deu vida. E esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então ele nos deu santidade sim. Por isso mesmo que ele fala, não aponte ninguém, não perca seu tempo falando mal de ninguém. Quantas pessoas que um dia já mataram, que foram pessoas presas, pregam nas cadeias para que isso mude a vida de todo mundo. Deus mesmo fala, eu não me alegro na morte de um ímpio. Só que você tem que escolher ser santo. Você tem que escolher renunciar tudo e qualquer coisa na sua vida para buscar a Deus. Não pense que é fácil quando eu volto para aqui para gravar, pessoal, que a minha vida vira um mar de rosas, não. Não. Quando eu peço para vocês liberarem o vídeo, sabe? Escrever algo, não é porque eu quero ser rico, não, eu trabalho.
Se vier, que venha. Mas eu garanto para vocês que o meu intuito, Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração que não é. Quando eu digo para vocês que fazendo os vídeos todos os dias, isso também me ajuda porque eu estou me ministrando. Deixando de ser aquele homem errado que eu fui um dia. Que Deus levou no leito de morte 19 dias para fazer eu compreender que nem tudo é dinheiro. Sabe? Então assim, se um dia você errou, mas você se arrependeu, como Pedro se arrependeu, ele pode sim te usar. Agora, a quem você vai dar tempo? Você vai conhecer personagens de uma série, fazer de tudo para ir para o cinema, ou você vai fazer de tudo para estar na palavra? Sabe? De novo, não tem nada a ver você parar de assistir, mas para quem você dá o seu primeiro tempo? É para Deus ou é para o mundo? A verdade é essa. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meu Deus, nos ensina, Senhor, nos dá sabedoria, meu Deus, para escolhermos o que é que vai nos levar, Senhor, na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a renunciar tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que faz com que eu perca o tempo no mundo, em vez de estar na Tua presença, Senhor. Para fazermos, Senhor, mais maravilhas do que o próprio Jesus falou, vocês farão. Nos ajuda a buscar isso, a ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento quando o Senhor diz não, não, sim, sim. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria quando o Senhor nos acorda, Senhor. Acorda-nos nas madrugadas, dizendo assim, ó, estou a fim de ouvir a Tua voz. Que todos saibam, Senhor, que quase 8 bilhões de pessoas, o Senhor reconhece a voz de cada um filho Teu. Independente da hora, o Senhor diz que estará para nos ouvir. Que o que faremos durante o dia, enquanto nós dormimos, o Senhor vela por nós. Nos ajuda a ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Te buscar verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desce, Senhor, com Teu santo e poderoso fogo sobre nós. Nos ajude, Senhor, a pedir Espírito Santo, discernimento, entendimento, sabedoria, Senhor. Guarda as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, sacerdotes e reis, mulheres sábias, Senhor, na nossa própria casa. Senhor, para que esses homens e mulheres que estão nos ouvindo, Pai, tenham um dia de culto no lar, Senhor. Para mostrar, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, o que é melhor, Senhor, fazermos, mediante a tantas guerras e rumores de guerras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Me perdoe, mas é isso. Shalom, shalom, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.